Graça e paz aos irmãos. Amém. Abra sua Bíblia na segunda carta de Pedro, capítulo de número 1, a partir do verso 14. Enquanto os irmãos estão achando o texto, eu quero louvar a Deus por conhecer essa linda igreja. Deus abençoe essa comunidade abençoada, essa casa de oração. Deus abençoe rever aqui alguns amigos, nosso querido pastor, Deus abençoe, obrigado pelo contato, Deus abençoe sua família, que haja crescimento, expansão nessa igreja, cada dia, que Deus abençoe. É uma honra imensa poder estar com os irmãos aqui nessa noite, ministrando um pouco da palavra de Deus, compartilhando aquilo que o Espírito tem compartilhado aos nossos corações, amém? Antes de eu ler o texto, rapidamente, não vou tomar tempo, eu trouxe um material aqui que o pastor nos autorizou, um livro, uma pequena obra de 100 páginas, você lê ela rapidinho, tá? Falando sobre a esperança da ressurreição, que é uma das doutrinas mais importantes da fé cristã. Você acredita que Cristo ressuscitou? Diga amém. Amém? Você acredita que você também vai ressuscitar? Se Cristo não voltar antes, nós vamos passar pela morte, mas a morte não pode nos deter. Diga para alguém assim: a morte não te segura, não. Diga, Deus vai ressuscitar você. E eu tenho aqui, em rápidas palavras, essa doutrina, não é, que traz esperança à igreja e como entendê-la de uma maneira simples, de uma maneira eficaz. Eu trouxe alguns exemplares ali no final. Se os irmãos quiserem abençoar a vida do pastor Saulo, que está ali embaixo. Essa aqui é do pastor. Deus abençoe o senhor. Amém. Olha aí, graças a Deus. Todos acharam, queridos? Segunda epístola de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 14 em diante, diz assim: sabendo que brevemente devo deixar esse meu tabernáculo, assim como nosso Senhor Jesus Cristo me mostrou. Além disso, esforçar-me-ei, segunda carta, certinho, irmãos? Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Isso, eu falei 2? Perdão, irmão, perdão. Falha técnica. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 14. Amém? Agora foi? Então vamos lá. Sabendo que brevemente devo deixar este meu tabernáculo, assim como nosso Senhor Jesus Cristo me mostrou. Além disso, esforçar-me-ei para que depois da minha morte tenhais estas coisas sempre em vossa lembrança, porque não seguimos astuciosamente fábulas imaginárias ao vos anunciar o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, porém fomos testemunhas oculares da sua majestade. Portanto, ele recebeu de Deus o Pai honra e glória, quando lhe veio uma voz da magnífica glória: este é meu filho amado, em quem me comprazo. E ouvimos essa voz que veio do céu, quando estávamos nós com ele no Monte Santo. E temos também uma palavra de profecia mais segura, ao qual bem fazeis em prestar atenção, como uma luz que brilha em lugar escuro, até que amanheça, a estrela da alva surja em vossos corações, e você diga amém. Pode se assentar com a sua Bíblia aberta, meu irmão. Queridos, a segunda epístola do apóstolo Pedro, ela é marcada por uma intensa perseguição, mas perseguição esta, não provocada pelos ímpios. A primeira carta, quando você lê a primeira epístola de Pedro, ela é marcada pelo furor do mundo, dos ímpios. Eles querem matar a igreja, eles querem impedir que a igreja avance na sua jornada. Quando você lê a segunda epístola, Pedro vai ter um outro tipo de problema. O problema que Pedro vai enfrentar na segunda epístola
É uma perseguição que a gente chama de perseguição interna. Qual é a perseguição interna? Se a externa é o mundo tentando impedir a igreja de pregar, a interna é quando começam a surgir falsos líderes, falsos apóstolos, falsos mestres. E eles entram dentro da comunidade. E eles começam a introduzir através da pregação, do ensino, do estudo, da palavra, heresias de perdição. Então Pedro, como ele era um pastor que havia sido chamado por Deus, ele tem uma preocupação na sua alma. Se você ler um pouquinho da biografia de Pedro nos evangelhos, você vai ver que ele começou os evangelhos exatamente como um discípulo, um seguidor amado do mestre. Jesus vai transformando a vida de Pedro ao longo da sua jornada. Ele vai sofrendo um processo, como é o tema desse encontro de 3 dias, um processo de metanoia. Ele vai se transformando, a mente vai transformando. Uma das transformações últimas que Pedro vai receber vai ser num dos pontos finais do Evangelho de João, quando ele está na beira da praia e Jesus chama Pedro e pergunta para ele 3 vezes: Pedro, você me ama? E Pedro vai dizer: sim, Senhor, eu te amo. Então o recado de Jesus é: apacenta as minhas ovelhas. E mais 2 vezes Jesus vai perguntar a Pedro se Pedro o amava. E pela 3ª vez o Senhor vai dizer: então você apacenta os meus cordeirinhos, apacenta as minhas ovelhas. Então Pedro agora, nessa tentativa de pastorear a igreja, ele escreve essa 2ª carta com uma preocupação. A preocupação dele é que se após a sua partida, a palavra que ele prega vai continuar martelando na cabeça da igreja. Entretanto, quando ele diz aqui o texto, ele tem um pouco de emoção. O verso de número 14, se você acompanhar na sua Bíblia, ele diz que brevemente ele deve deixar o tabernáculo. É uma linguagem simbólica. Pedro está dizendo o seguinte: em breve eu vou morrer. Já está chegando o tempo da minha partida. Ele havia recebido uma profecia de Jesus dizendo que quando ele estivesse um pouco mais velho, ele seria levado para um lugar aonde ele não desejaria ser levado, mas ele seria. Jesus estava dizendo que ele seria um Marte, ele seria levado para a morte. E ele sabe que a idade dele já está avançada. Ele sabe que o tempo da sua partida já está perto. Ele sabe que vai morrer. Então ele tem uma preocupação. Qual é a preocupação do apóstolo Pedro? Interessante que Pedro, ele nos dá uma lição. Ele nos dá um banho de sensibilidade. Pedro não é como alguns dos nossos pregadores que temos agora nessa geração, que está muito preocupado se ele tem muito seguidor lá no Instagram, no Facebook. Ele está preocupado se ele vai receber muita curtida, muitos aplausos, ou se alguém vai elogiar a mensagem que ele vai pregar. Não, Pedro, ele está preocupado com uma coisa. Ele tem em mente algo: se após a minha partida, a palavra que eu prego vai servir para ficar de lembrança na mente da comunidade da igreja. Pedro tem uma preocupação: após a minha partida, será que vão lembrar das mensagens que eu prego? Pedro tem um objetivo. O objetivo dele está no verso 14. Sabendo que brevemente devo deixar esse meu tabernáculo, eu vou partir na minha morte. Se você tem essas coisas em vossa lembrança, Pedro tem a preocupação se a mensagem genuína que ele prega vai continuar sendo lembrada na igreja. Por que, pastor, que Pedro tem essa preocupação? Porque ele sabe que a mensagem que ele prega é a única que pode fazer algo extraordinário na vida de alguém. A mensagem do Evangelho é a única que pode provocar não só um arrepio no corpo, ela pode provocar uma transformação na sua casa, na sua história, na sua vida. Começando por aonde, pastor? Começando pela sua mente. A mensagem que Pedro prega é uma mensagem que provoca impacto, ela provoca mudanças. E a mensagem do Evangelho, se ela não provocar impacto, se ela não provocar mudanças, ela pode ser chamada de qualquer coisa. Mas a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, quando ela entra na sua casa, quando ela entra na sua história, ela provoca mudanças. Como Paulo diz, ela é o poder, é o que provoca uma explosão, o poder do Evangelho.
Engraçado que Paulo, quando ele menciona na sua epístola de Romanos, que é uma carta totalmente teológica de Paulo, ali ele fala um monte de coisas acerca da teologia da salvação, a justificação pela fé, a santificação, a glorificação. Tem vários temas teológicos ali, pastor. Mas quando ele começa no capítulo 1 falando, o evangelho que ele prega é muito mais do que teoria, é mais do que uma exposição filosófica. Ele diz, o evangelho que eu prego é o poder. Diga para alguém assim, o evangelho que você serve é o poder. Pastor, o que é isso? O evangelho é o poder. O poder, ele tem o poder, desculpa a redundância, de mudar ambiente, mudar situações, mudar histórias, corrigir rotas. Esse é o evangelho que Paulo pregou, que Pedro pregou e que eu tenho tentado pregar nesses últimos dias. O evangelho que causa impacto e mudança na tua história. Pedro tem essa preocupação. Ele diz, olha, antes da minha partida, eu quero que vocês lembrem da mensagem que eu prego. Vocês precisam marcar isso na mente. E o verso 15 ele diz, eu vou me esforçar. Eu vou me esforçar para que depois da minha morte, vocês tenham isso em vossa lembrança. Por isso que a repetição é didática, por isso que o pastor às vezes, né, ele repete algumas mensagens na igreja. Não é isso? O pastor já pregou isso. É claro, e ser pastor de igreja é mais complexo pregar. É uma mensagem nova todo domingo, imagina, pastor. O pregador que sai pregando, né, o pregador evangelista, né, às vezes a gente prega uma mensagem aqui, depois a gente prega a mesma mensagem em outro lugar. A gente tem essa flexibilidade. Mas o pastor de igreja, todo domingo, ele tem que pregar uma mensagem. Alguém fala assim, o pastor já pregou essa mensagem, vai pregar de novo. Por que prega? Porque a fé vem pelo ouvir. E pelo ouvir. Pegou aí? É pelo ouvir e pelo ouvir. Pela palavra. Quanto mais você ouve, mais gera fé no teu coração. Quanto mais você abraça, mais mudança você está disposto a sofrer. Quanto mais você encarna a mensagem que você ouve, já ouvi o Salmo 23 500 vezes, ouve 501, que ele vai mudar a tua história, vai mudar a sua casa, vai mudar a tua família, vai mudar, vai transformar. É o evangelho. É o poder. E aí o verso de número 16, Pedro diz que o evangelho que ele prega, ele tem uma característica que ele diferencia das outras palavras que existem no mundo. O verso 16, ele diz, porquanto não seguimos astuciosamente fábulas imaginárias que foram inventadas pelos homens, quando vos anunciamos o poder da vinda do nosso Senhor. Pedro está dizendo o seguinte, olha, a mensagem que eu prego para vocês não pode ser comparado com uma fábula. Fábula aqui no grego é mito, vem de mitologia. O mundo que Pedro vive é um mundo marcado pelas mitologias, é marcado pelos contos, pelas histórias. Tinha mitologia grega, mitologia romana, e aí vai por aí fora. Pastor, o que é uma mitologia? É uma lenda, é uma história fictícia, é algo que era inventado pelos homens, que servia até para você tirar alguns pontos de ensinamentos para a sociedade, para a vida, tirar uma lição de moral. Mas uma mitologia não poderia fazer mais nada do que isso. Pedro diz, olha, a palavra que eu prego para vocês, ela não é uma fábula, não é uma história inventada. Eu vivi, eu experimentei, eu sei que é verdade. Pedro está dizendo, olha, eu estava lá, eu senti, meu querido, Deus. Tem muita gente que fala de Deus, mas poucos o experimentaram. Anote isso aqui, bota no Instagram e depois me marca lá. Não é? Muitas pessoas falam de Deus, poucas experimentaram, porque Deus não é um ser para ser discutido simplesmente pela filosofia, numa roda de amigos, num bate-papo. Deus é um ser para ser experimentado, e só pode conhecer Deus quem já experimentou Deus. Vou fazer uma pergunta aqui, imagina que isso aqui fosse um suco de
maracujá, para deixar a gente mais calminho, né? Um suco de maracujá, imagina, né? Vou beber, vou fazer uma pergunta. Tá com açúcar ou tá com adoçante? Tá gelado ou tá quente? Como é que tá? E aí? Alguém sabe me responder? Por quê? Porque ninguém experimentou. Deus é a mesma coisa. Só sabe e entende de Deus quem já experimentou Deus. Quem já sentiu Deus, quem já teve experiência com Deus. Eu acredito que eu estou pregando para gente que já teve experiência com Deus, já sentiu Deus. Pastor, eu ainda nunca senti Deus. Pode sentir nessa noite, porque Ele vai mudar a tua casa, vai mudar a tua história, vai corrigir rotas, porque Deus é um Deus que causa mudanças. Pedro está dizendo, olha, nós não seguimos fábulas astuciosamente, mas nós fomos testemunhas. Isso aqui é bonito, porque o evangelho, ele não cresce na força do mito. O mito, ele tem força só em um determinado momento, ele causa impacto só em determinado momento, não é? Você pega as histórias da Chapeuzinho Vermelho, elas causaram impacto em algum momento da história, mas já perderam a sua força. Você pega uma criança hoje, não sabe nem o que é Chapeuzinho Vermelho mais, não é? A gente sabe, se você conhece, não fala nada, vai denunciar a sua idade, né? Mas perde força. Pedro está dizendo, olha, a mensagem que causa mudanças, que muda a mente, provoca metanoia, ela nunca perde força. Ela tem um poder sobrenatural, ela é forte. Eu fui testemunha, e aí Pedro está ensinando que o evangelho, ele não cresceu na base da mitologia, das palavras fictícias. Ele cresceu na base do testemunho. Sabe o que te trouxe até aqui? Porque o evangelho tem sido testemunhado desde lá até aqui. E a força desse testemunho prova que o evangelho não é uma história fictícia. Ele é a verdade absoluta, é o poder de Deus que muda a tua história. É testemunha. Eu gosto de um texto do Antigo Testamento, de uma mulher chamada Raabe, fazendo um adendo aqui rapidinho. Já leram sobre a história de Raabe? Raabe era uma prostituta, que morava nas muralhas de Jericó. E aí Josué manda 2 espias invadir Jericó. E aí os espias são descobertos. E aí Raabe tem a oportunidade de entregar os 2 espias para o rei de Jericó. Mas ela faz ao contrário, ela esconde os espias. E aí, na hora deles irem embora, que ela vai dar uma guarita para eles na sua casa, os 2 soldados perguntam para Raabe, por que você guardou a gente? E Raabe vai dar um depoimento forte. Ela tem o testemunho do Deus dos hebreus. Ela não nasceu no Egito, não era hebreia, ela não tinha nenhum vínculo com Moisés, com Josué, ela não sabia nada da tradição judaica, da Torá que já existia, mas ela tinha o testemunho. Raabe diz assim no capítulo 2 de Josué, depois você lê lá, olha, eu conheço a história de vocês, eu sei quem vocês é. Há 40 anos atrás, vocês estavam lá no Egito, e o Senhor abriu o mar vermelho, e trouxe vocês para o Egito, derrotou os reis cananeus, os reis de Moabe. Ele abriu o Jordão para vocês passarem. Vocês estão aqui agora. O que é essa muralha aqui para o Deus de vocês? Quando vocês vencerem, eu quero estar do lado do vencedor. Pastor, o que é isso? O poder do testemunho ganhou uma mulher que estava longe, na idolatria, no pecado, longe de Deus, porque o evangelho não é só filosofia falada, o evangelho é experimentado, ele provoca mudança. Mudanças, meu irmão. Raabe só tem o testemunho, e o testemunho foi suficiente para que ela pudesse entregar a vida dela ao Salvador. Raabe, nós estamos aqui porque o evangelho chegou até nós. Há alguém que pensou que um dia, matando o profeta, calaria a mensagem. Sabia disso? O mundo
o início da igreja principalmente, quando alguém disse assim, vamos matar os crentes, porque matando os cristãos, a gente cala a mensagem. Aí um dos pais da igreja, chamado Tertuliano, século II, dizia, quando você mata um cristão, o sangue dele é como se fosse uma semente. Você mata um, se converte 20. É uma árvore, é uma semente plantada. Alguém pensou que matando o profeta, calaria a mensagem. Nós estamos aqui porque o testemunho do evangelho chegou até nós. Começou só com um, né? Começou com João Batista. Lembra de João Batista? João Batista aparece no cenário dizendo assim, olha, arrependei-vos, eis que é chegado o reino dos céus. Quem já leu isso na Bíblia, não é isso? Aí cortam a cabeça de João Batista, falam, não vai pregar mais não. Aí quando enterram João Batista, aparece Jesus, pregando a mesma mensagem, eis que o reino de Deus é chegado, eis que o reino de Deus é chegado, arrependei-vos, aí matam Jesus, ele fica 3 dias sepultado, ressuscita, vai para o céu, e aí ele deixa 12 apóstolos, aos 12 apóstolos começam, eis que o reino de Deus é chegado, eis que o reino de Deus é chegado, arrependei-vos, aí matam os 12 apóstolos, aí vem a geração seguinte, a história da igreja, os pais da igreja, aí vem 1000 anos de catolicismo romano, dominando tudo, 1000 anos, aí vem no século 17, os reformadores, Martim Lutero ressuscitou dizendo, eis que o reino de Deus é chegado, eis que o reino de Deus é chegado, arrependei-vos, aí vem a história dos grandes avivalistas, John Wesley, Charles Spurgeon, Jonathan Edwards, e eles começam pregando a mesma coisa, eis que o reino de Deus é chegado, eis que o reino de Deus é chegado, o poder do evangelho, aí vem 2 missionários, né, batistas suecos, lá da Suécia, Daniel Berg e Gunnar Wling, vem para cá, para a Assembleia de Deus, e começa a pregar, eis que o reino de Deus é chegado, eis que o reino de Deus é chegado, aí tem 21 séculos depois, tem um pastor aqui, morador de São Gonçalo, pregando para vocês a mesma mensagem, eis que o reino de Deus é chegado, arrependei-vos, porque pastor, porque o que nos trouxe aqui é o poder do testemunho. Diga para alguém assim, ó, e se a gente também não for arrebatado ainda, diga, a geração seguinte vai se levantar pregando a mesma coisa. Eis que o reino de Deus é chegado, eis que o reino de Deus é chegado, eis que o reino de Deus é chegado. É o reino. É esse evangelho que causa impacto, metanoia. É só ele. Se tirar ele, não há transformação mais. O que muda o mundo é a mensagem genuína da fé. É o que Pedro está dizendo aqui, olha, eu recebi. Eu fui testemunha. Você é uma testemunha hoje. Isso não é fábula. Aí Pedro diz, porque eu recebi isso. Eu estava lá. Eu vi. Ninguém me contou. Eu vi. Verso 17 ele diz, porque ele recebeu de Deus o Pai. Ele agora passa a falar de Jesus. Foi quem deu para ele a chave para ele continuar a pregação. Ele fala, porque ele recebeu de Deus o Pai honra e glória. Quando lá no Monte Santo, nós ouvimos uma voz que dizia, esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Ouvimos essa voz que veio do céu, quando estávamos nós com ele no Monte Santo. Olha, Pedro está relembrando Marcos capítulo de número 9, depois você anota aí, Marcos 9. Marcos 9 vai falar sobre a experiência da transfiguração, do monte da transfiguração. Pedro aqui está lembrando que há 30 anos atrás, porque esse texto aqui possivelmente deve ter mais ou menos entre 30 a 40 anos depois dos episódios de Cristo, ele está relembrando que há 30 anos, olha que coisa fantástica, uma experiência com Deus marca. Pedro está lembrando uma experiência que mudou a sua vida. Há 30 anos atrás, ele lembra, eu estava no Monte Santo, e eu ouvi uma voz, que veio do céu,
E ela apontava para Jesus, a voz. Ele lembra de Marcos 9, registro de Marcos. Pedro, Tiago e João estavam na montanha, pastor. E aí Jesus aparece para eles de uma forma diferente. Porque até então os discípulos conheciam Jesus como mestre, um professor, um homem que fazia milagres. Mas a face que eles vão ver Jesus no Monte da Transfiguração é outra. Eles vão ver um Jesus divino, transfigurado, sabe? E aí quando eles chegam lá na montanha, Jesus se transfigura. Ele fica parecido com o Jesus que João viu no Apocalipse. Que João olha assim e diz assim: seus olhos são como chama de fogo, da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes, no seu peito tem uma faixa de ouro, tem um cinto de ouro, e os seus pés são como latão reluzente. É esse Jesus que eles estão vendo no Monte da Transfiguração. É o divino, poder, glória. Pegou aí? Aí eles ficam espantados. Eles ficam assim: rapaz, que coisa fantástica. Gente, quem já participou de um culto aqui que a glória desceu? Levanta a mão assim. É bom? Sim ou não? Se você ler Marcos 9, Pedro fala assim: é bom estar aqui. Façamos 3 cabanas. O cara não quer ir embora. Por que ele não quer ir embora? Porque a presença desceu na montanha. Desceu na casa a presença. Ele vê 2 personagens históricos, Elias e Moisés, conversando com Jesus. Um representa a lei, outro representa os profetas. Ou seja, tudo se encaixa. Está tudo apontando para o Filho de Deus. Aí eles ficam assim: nossa, não quero nem ir embora. Senhor, deixa que a gente faça 3 cabanas. Uma para o Senhor, uma para Elias e uma para Moisés. Eles estão encantados com o ambiente da glória. Por quê? Porque o ambiente da glória faz isso com a gente. Ele deixa a gente extasiado. Tem uns que no ambiente da glória pulam, outros caem, outros choram, outros se arrepiam. Depende do nível de envolvimento com a glória. Quanto mais se envolve com a glória, tem reações diferentes. É desse jeito, né? Então, o ambiente da glória, ele é importante, por quê? Porque ele demonstra que Deus está recebendo aquele culto. Entretanto, todavia, pelo ambiente da glória, não tem o poder de transformar a vida de uma pessoa. Como assim, pastor? Vou dar um exemplo. Quantas pessoas vocês já conhecem, ou já conheceram, que já participaram de eventos, congressos, cultos, em que o ambiente da glória de Deus foi manifestado ali, ele entrou, ele saiu, e a vida continua a mesma? Se eu for perguntar com um pastor aqui, conversar com ele, uma meia hora de experiência pastoral, quantos que já entraram e saíram? Alguns que caíram, choraram. Lá na minha paróquia lá, né? Eu já vi alguns irmãos se convertendo 5, 6 vezes. Quem quer aceitar a Jesus hoje? Aí vai, mas de novo, irmão. 6 vezes, a 6ª vez. E tem irmãos que até choram. Tem uns que chegam aqui, pastor, e até ajoelham. E eles ficam... porque o ambiente da glória mexe com as nossas emoções. Mexe. Só que, enquanto Pedro, Tiago e João estão encantados com o ambiente da glória, eles não querem nem descer da montanha, porque o segredo não está na montanha, meu irmão. O segredo é quando desce a montanha. Aqui agora, nesse culto, está todo mundo na montanha, irmão. Aqui é montanha. Aqui o céu abre, aqui você chora, aqui o céu rasga, aqui é lugar disso, aqui é para isso, irmão, aqui é para a glória. Os anjos passeiam para lá, passeiam para cá, e aí Deus te dá a glória, Deus te dá fogo, você fala a língua estranha, outros caem no chão, outros pulam, eu não sei a tua reação. Aqui é a montanha, aqui.
Mas quando desce a montanha, meu irmão, às vezes não aparece um anjo. Não tem arrepio. Não tem. Tem lugar que você entra que é tão tenebroso, é tão carregado, que você fala, cadê Deus aqui? Cadê Deus? Cadê Deus? Aqui agora é a montanha. Diga para o teu irmão assim, aqui é a montanha. Diga, aproveita aqui agora. Diga, se é para encher, enche hoje. Enche agora. Sai daqui cheio, porque o segredo é quando desce a montanha, olha lá. Porque a gente quer fazer como Pedro, Tiago e João, quer ficar na montanha. Vamos morar na montanha. É aqui que eu me sinto muito bem. A gente canta aqui, é aqui que eu me sinto muito bem. É verdade, é por aí. Mas o segredo está no texto seguinte, que Pedro fala assim, olha, de repente veio uma nuvem do céu. Nuvem significava no Antigo Testamento presença. A presença de Deus desceu na montanha. E eles querem ficar na montanha. Eles querem construir três tendas na montanha. Mas uma voz que vem do céu rouba a cena. E diz assim, ei! Esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. A chave agora está no texto seguinte. A ele ouvi. Pastor, o que o senhor está tentando dizer? Tem gente que entra e sai. Tem gente que sobe a montanha. Uma vez por semana ele sobe a montanha. Ele sobe a montanha. Ele sente a glória. Mas quando desce a montanha, não ouve Jesus Cristo. Sabe qual é o segredo? O segredo não é participar dos cultos de glória. Embora eles sejam importantes. Se a glória desce, é bom demais. O segredo é quando a gente desce a montanha e as palavras do mestre martelam no nosso coração. Quando nenhum anjo lá embaixo vai aparecer para você, quando nenhuma nuvem vai se manifestar, mas a palavra dele está guardada na tua casa, a palavra dele está guardada na tua memória. Você tem possibilidades de transgredir todas as coisas, mas a palavra dele causou metanoia na tua memória. Metanoia, mente. Pedro diz, olha, eu ouvi uma voz magnífica da glória. Nós ouvimos essa voz que veio do céu, e eu vou lhe fazer uma pergunta. Que voz tem guiado você e sua casa? Dá uma olhadinha para o amigo e diz assim, que voz tem guiado você? Que voz? Que voz? E olha que hoje nós temos vozes, hein? Muitas vozes. Aqui principalmente tem vozes, mas muitas vozes. Tem tantas vozes aqui que às vezes a gente vai dormir 5 da manhã de ouvir tantas vozes aqui. Muitas vozes. Que voz tem guiado você? Pedro diz que a voz que guia ele é a voz que veio do céu. A voz que guia você, sua casa, sua família, essa igreja, não pode ser as vozes externas. Tem que ser a voz que vem do céu. Pedro está dizendo o seguinte, olha, eu tenho uma voz que me guia, que me comanda. Já brincou de... Geralmente nas gincanas para casais, existe muito essa brincadeira. Você vendo o olho de um casal, mistura ele com outros casais, com vários, e aí ele tem que chegar em um determinado lugar e pegar um objeto. Só que vai estar as outras esposas ou maridos falando ao mesmo tempo. Vai por aqui, vai por lá. Vai. Já brincaram disso? Eu já brinquei. Fica uma confusão. É um monte de gente falando ao mesmo tempo. Tem como um indivíduo ou alguém chegar no objetivo para pegar o copo? Todo mundo falando? Tem. Se ele se concentrar na voz do cônjuge, que ele já conhece, ele vai fazer um esforço
para não deixar que as vozes externas confundam ele, e ele vai guiar na voz ou do marido ou da mulher, direita, esquerda, para frente, para trás, vai direcionar ele até chegar no objetivo. Mas só consegue quem se concentra em apenas uma voz. Pedro está dizendo, eu me locomovo, eu ando, não é segundo as vozes, não é segundo o que A, B, C, D, o alfabeto inteiro está dizendo. Eu ando, eu me locomovo com uma voz, e essa voz ela vem do céu. E aí Jesus fala assim, eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Se você é a ovelha do pasto do eterno, você não ouve fulano de A, de B, de C, o que um disse e o que o outro deixou de dizer. Você tem uma função, qual é? Eu obedeço a voz do eterno, a voz de Cristo. Se é Cristo que está dizendo, eu vou. Vai para a direita, vai para a direita. Vai para a esquerda, vai para a esquerda. Vai para frente, vai para trás, vai. Fala, fala. Não fala, não fala. Eu só falo aquilo que Deus determinou que eu fizesse. Você só ouve uma voz. Aí você vem aqui, se enche da glória, e quando desce a montanha, diga para o teu irmão, daqui a pouquinho nós vamos descer a montanha. Já descemos a montanha. Só de passar por ali na entradinha, a gente já vê a planície. É forte. Mas diga assim, o Senhor comanda a minha vida. As palavras deles estão na minha mente. Aleluia. 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 Ele diz, olha, essa palavra, ela é uma profecia. Verso 19, ele diz, ela é uma profecia. E ela é mais segura. A palavra mais segura aqui no verso 19, pastor, ela vem de uma palavra grega que traz a ideia de âncora. Sabe o que é uma âncora? Que os navios, quando param nos portos, eles jogam âncora para que ele não fique à deriva. Se não me engano, foi no início do ano, não estou me lembrado, teve uma embarcação que se soltou ali na ponte de Niterói. Nesse dia eu estava até do outro lado, né? Fiquei preocupado e não consegui voltar, porque bateu lá na ponte e fechou a ponte. Por quê? Ancoragem. O sistema de ancoragem falhou. Pedro está dizendo o seguinte, olha, nós temos a profecia dos profetas, a palavra, com uma ancoragem. Querido, tu não está solto aí nesse mundão não, rapaz. Se tiver, porque alguma coisa está errada. Não, tu não está solto aí não. Tu tem uma âncora. Você está paradinho, fixo, aonde? Na palavra. Ancoragem. E de vez em quando vem uns tufões, uns furacões, uns ventos, mas não tem problema. O barco até dá uma balançada assim, mas não tem problema, eu estou ancorado. Se tu está ancorado, tu sente até a pressão do vento de vez em quando, mas está ancorado, está tudo certo. Tu não vai sair, tu não vai cair, tu não vai para lá, nem vai para cá, tu está ancorado. Pedro está dizendo, temos ainda mais seguro a palavra da profecia, que fazeis bem em prestar atenção. O barco lá não prestou atenção na âncora, deixou de fazer as manutenções necessárias, aí desprendeu. Então presta atenção aonde é que a tua âncora está. Está onde? Em Cristo, em Deus, está tudo certo. Porque bens fazeis bem em prestar atenção, como uma luz que brilha em lugar escuro, até que a estrela da alva surja em vossos corações. Rapaz, isso aqui é bonito. Cadê o tecladista ali para me ajudar? Tangedor, né? Até que a estrela da alva surja em vossos corações. Rapaz, isso aqui é forte.
Pedro está falando o seguinte: olha, a palavra que eu prego para vocês, ela é como se fosse uma candeia. E aí, para a rapaziada mais nova aí, que não sabe o que é uma candeia, a garotada, é como se fosse uma lanterna. A candeia, ela é um vaso, uma botijinha no mundo antigo, de azeite. Você botava azeite dentro dela. Diga assim: tem que ter azeite, irmão. Se não tiver azeite, não funciona. Tem que ter azeite. Você enche ela de azeite, coloca um pavio e acende. O combustível é o azeite. E o pavio pega fogo. Ok? Para que servia? Para iluminar o caminho. Lembra das virgens? As virgens, por que elas eram importantes? Porque elas tinham uma função de levar o noivo para encontrar com a noiva. Então elas tinham que ficar esperando com azeite na lamparina. Por quê? Porque poderia ser que o noivo chegasse durante a noite, e elas, como faziam parte do cortejo nupcial, elas tinham que iluminar o caminho. Como é que o noivo vai encontrar a noiva no escuro? Então elas tinham as lâmpadas. Por isso que 5 são prudentes, porque levam azeite consigo, outras 5 não. Pedro está dizendo que a função de uma candeia é iluminar. Ele diz que a palavra de Deus, que provoca essa metanoia em nós, ela é como se fosse uma candeia. Pai, isso aqui é lindo demais, irmão. Que ela brilha em lugar escuro. É claro que Pedro não está falando de uma escuridão literal, ele está dizendo de uma escuridão moral. O mundo está em trevas. A mente do mundo não sofreu a metanoia ainda, mas diga para o teu irmão: atua já. O mundo ainda tem uma mente nas trevas, porque o príncipe desse século cegou o entendimento dos homens, para que eles não vejam ou não creiam na verdade. Ou seja, a mente do mundo, ela é escura, trevas. Eles não enxergam, não conhecem os princípios, os valores de Deus. Estão mortos. Mas você, nós temos uma candeia, que ela brilha no lugar escuro. Quando você descer da montanha, ela tem que estar acesa. É ela que governa a sua casa. Não são os youtubers, os influencers, não é a mídia, não é a sociedade pagã corrupta que dita as normas para a tua casa. Ainda é a candeia. Eu tenho uma candeia. E agora deixa eu dar uma palavrinha para a juventude, rapidinho, que são as mais assoladas nos dias atuais. Eu estava conversando com um pastor amigo. Ele estava me falando que alguns jovens da sua igreja, alguns, entraram para a faculdade federal pública. Não aguentaram, pastor. 6 meses. Uns voltaram dizendo: esse negócio de igreja não faz mais sentido para mim. Outros, está sendo gravado aqui, mas joga na minha conta. Uns entram lá meninos, aí querem sair meninas. Outras meninas querem sair meninos. Ou você pensa que na escola está ensinando só português e matemática? Foi lá atrás. Hoje querem ensinar ideologias satânicas. Pastor, então o senhor está dizendo que nós não vamos mais entrar na faculdade? Não, porque nós deixamos de ocupar esses lugares, é que eles ficaram dominados pelo mal. Pastor, o que eu faço então? Entra lá. Entra lá. Pega teu diploma de quê? Psicólogo? Vai lá. Vai, Daniel, vai. Vai, José. É o que você quer? Direito? Você quer fazer? Quer fazer o quê? Medicina? Quer fazer o quê? É moda? Quer fazer? Eu não sei o que você quer fazer. É o que é? Psicologia? Vai! Pastor, mas vai como? Pega aí, irmão, pega aí.
Pega, irmão, pega. Só quem tem ela, levanta ela assim. Não tenha medo dela, ela é a verdade. O mundo diz que a verdade é subjetiva, ela é relativa. Não existe verdade relativa, ainda existe verdade absoluta. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade. Verdade, ainda tem verdade, ainda tem verdade, ainda tem verdade, ainda tem verdade. Deixam perseguir você. Já disse na introdução da mensagem: deixa perseguir você. Ninguém vai parar a igreja. Ninguém. Por quê? Porque nós temos a mente renovada. Candeia, entra lá. Quando você entrar, tu vai ouvir um monte de historinha. Só que você tem candeia. Para a juventude, vocês têm uma lanterna. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Quem dirige sabe. O carro tem luz para farol baixo e alto. O baixo é para você ver os buracos, as imperfeições da estrada. É uma luz mais para a hora. Mas tem lugar que a luz baixa não funciona. Tem que ser o farol alto, porque as trevas são tão densas. Tem lugares que você não consegue enxergar. Se for possível, bota o xenon lá naquele carro. Diga para alguém assim: ó, o xenon está aqui, ó. Ei, pastor, mas o senhor não conhece meu professor? Ele é formado lá em Harvard, Princeton, fez pós-doutor lá na Europa, e ele disse isso. Tá tudo bem, pega o que ele disse. Aí você abre a lanterna e liga a lanterna. Calma aí. Não, mas a lanterna está me dizendo que não é isso. Ah, mas ele é formado lá em Harvard. E qual o problema? Jesus é antes de Harvard. As escrituras é antes. É antes. É Bíblia, irmão, é Bíblia. É palavra. É a palavra que entra, é a palavra que transforma. Então pega essa candeia, irmão, acende ela, liga ela hoje, mas liga com força, e vai entrando e glorificando a Deus. Pega teu diploma e sai dando glória a Deus, dizendo: eu venci. Até que a estrela da alva surja em vossos corações. Pedro está dizendo que essa palavra o lugar vai ficar escuro até que a estrela da alva surja. Alguém já viu a estrela da alva? Vou dar a receita para você ver. Acorde 4 horas da manhã. Quando o dia está para amanhecer, fica uma única estrela brilhando. As outras já se apagaram das nossas vistas. Aí fica uma única lá, aquela da estrela da manhã. Ela tem um significado. Quando você vê a estrela da manhã, ela está dizendo para você o seguinte: olha, se prepara que daqui a pouquinho o dia vai raiar. Ela é uma estrela que prenuncia que o dia está iniciando. Olha o que Pedro diz: até que a estrela da alva surja em vossos corações. Queridos, a estrela da manhã já está perto para chegar. Já. Quando é que ela vai chegar, pastor? Em breve. Paulo diz: a trombeta de Deus soará. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Não abrir e fechar de olhos. Já soar da última trombeta.
e nós encontraremos com Ele nas nuvens. Nesse dia, o dia vai clarear. Mas até esse dia chegar, diga para o seu irmão assim, ó, candeia neles. Candeia, candeia, candeia. Candeia, candeia. Diga, fica com ela ligada, acesa. Diga, se faltar azeite, sobe na montanha e busca mais. Ei, pegou aí, irmãos? Está acabando o azeite, sobe na montanha e busca mais. Busca mais. Hoje à noite você encher a candeia. Enche. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos. Diga aí. Mas, aleluia. Mas eu já coloquei as minhas. Só quem pode ficar de pé, fique, vai. Diga! Aleluia. Minhas lamparinas, vai, estão acesas. Oh Jesus, aleluia. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pro Senhor entrar. É só bater que eu vou abrir pro Senhor. Quem crê, diga, eu já coloquei. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, diga, Maranata. As minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Aleluia. Elemanto, rebassa, calabara, Júlia. Aleluia. Aleluia. Diga, se encha hoje da glória de Deus, irmãos. É o momento agora. Levante as suas mãos ao céu e diga, Pai, me enche, me encha, me encha. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui. Diga, diga, tem fogo nos olhos, que era ali
de você ser cheio da glória de Deus. O sistema lá embaixo não vai parar você. O sistema lá embaixo não vai destruir a tua família. O sistema de Satanás não vai acabar com a tua casa. Não, não vai, não vai, não vai. Oh! Diga! A casa está preparada. Oh! Pega as duas mãos e diga: ei! Eu quero falar com você agora. Enquanto eu falo aqui, a igreja fica ligada com Deus. Você que entrou aqui essa noite foi convidado por um amigo, ou quem sabe você viu no Instagram, no Facebook, o cartaz, e você disse: eu vou lá naquela igreja hoje. Eu quero falar para você que foi o Espírito Santo que lhe trouxe aqui. Essa palavra que eu preguei aqui hoje, que essa igreja prega, é um farol que acendeu agora na tua frente. E o Senhor está dizendo para você hoje: hoje eu quero iluminar a tua casa. Eu quero iluminar a tua vida, iluminar a tua história. Hoje eu quero dar um norte. Eu quero fazer você parar de andar de um lado para o outro perdido, sem saber o que fazer. Eu quero guiar você em sua casa. É com você que eu estou falando agora, que precisa fazer uma aliança com Jesus hoje. E somente Ele pode dar um rumo na sua história. Só Ele. Se há alguém que está aqui hoje, ouviu essa palavra e quer que a sua vida seja transformada pelo poder desse evangelho, não é o seu poder nem o meu. Não, a gente não tem força nenhuma, é a força dele. Sai do seu lugar, vem aqui na frente agora, que eu quero orar por você. Pastor, estou afastado muitos anos. Eu quero retornar para Cristo hoje. Uma alma aqui na frente. Uma alma aqui na frente. Aplauda Jesus. Um irmão para abraçar ele aqui. Aleluia. Aleluia. Pastor, estou afastado há muitos anos, mas hoje essa palavra falou meu coração. E eu quero retomar o caminho, a rota, e voltar a ser guiado por essa palavra. É com você também que eu estou falando. A porta da graça está aberta. Nós somos o Noé dessa geração. Nós estamos martelando. Enquanto a gente trabalha construindo a arca, a gente está convidando: vem, vem, tem vaga, tem vaga. A porta ainda está aberta, e Ele quer que você entre por ela. Se há mais alguém, se você estiver inibido de vir aqui, é só levantar a mão que o irmão vai até você. Aleluia. Não perca a oportunidade. Há um farol aceso aqui hoje. A palavra está acesa e ela está iluminando você, sua casa, sua vida, sua história. Aleluia. 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 Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vamos dançar. Aproveita hoje. Hoje é a noite da tua salvação, da tua vitória. Hoje é hoje. A maior vitória que o homem pode conquistar é a salvação, é a vida eterna. É a maior vitória essa. É a maior. É a maior. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria que você aplaudisse a Deus pela vida deste homem corajoso. Qual é o seu nome? Luciano.
Aplaude mais forte pela vida do Luciano. Quero chamar nosso amigo pastor, que vai estar orando pelo Luciano. Aleluia. Eu queria que você olhasse para o seu amigo e dissesse para ele assim: olha, fique com a candeia acesa.